Vamos começar mais um podcast depois de um tempo parado, né? Vamos começar esse podcast. Esse podcast eu fiz baseado no que eu tava pensando hoje. Hoje eu me peguei pensando devido às lutas, dificuldades do dia a dia. Me veio um questionamento. Nesse podcast eu quero fazer não é para levantar acusações, né? Como eu tenho visto muito nas redes sociais, não é para levantar sei lá o que. É só para levantar a discussão. E a discussão é muito simples. Quem mandou? Vou explicar meu raciocínio após ler os textos que eu vou usar como base para a discussão. Não vou interpretar os textos bíblicos. Eu vou usar eles apenas como base para levantar a discussão. O primeiro texto é Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O próximo texto é Mateus 7:22. Muitos, naquele dia, vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Aí é que começa, o que eu tenho a dizer. Muitas vezes, a gente faz as coisas sem procurar compreender qual que é a vontade de Deus, né? A gente não ora perguntando qual que é a vontade dele e etc. É como a gente olha lá no Pentateuco e no livro de Malaquias, salvo engano, traz também isso, né? Deus, ele quer que a gente louve a ele, mas louve e sirva a ele, mas as regras, os parâmetros, os pré-requisitos, tudo isso é ele quem determina. E muitas das vezes, como está lá no livro de Malaquias, salvo engano, a gente vai até Deus querendo levar o sacrifício que queremos, quando queremos, que queremos, ou seja, com as motivações nossas. Enfim, nós queremos levar o que queremos, do jeito que queremos, a hora que queremos. Nós dizemos que o louvor é para Ele, mas as regras que usamos, os parâmetros que usamos, são sempre os nossos. E eu estou generalizando porque isso é uma coisa que todos nós, uma vez ou outra, fazemos. Ou seja, vira e mexe, todos nós acabamos cometendo esse erro. Uma vez muito tempo atrás, eu ouvi uma história de uma pessoa que perguntou para um pastor desses que é dessas igrejas que tem parede preta, né? Pastor, quem mandou pintar a parede? Pastor, quem mandou botar aquela cruz lá na parede? Essa pergunta, ela exemplifica justamente o que a gente tem que pensar. Quem mandou? Nós dizemos que é para ele, é para o reino dele, mas quem mandou? Eu não estou dizendo com isso que pintar a parede é pecado, não é isso que eu estou dizendo, tá? Não interprete como uma acusação, como uma coisa, não.
É só uma pergunta para a gente parar e pensar. Quem mandou? Porque quando é para Deus, as ordens vêm dele. Não tem nada que seja para Deus que venha de nós, do nosso pensamento, não. Tudo é direcionado pelas ordens dele, pelos pré-requisitos dele. Tudo que é para o reino dele vem. Os pré-requisitos, as ordens, etc, vem dele. Ou seja, nunca será porque nós queremos assim, nós pensamos assim. Não. Nós fazemos o que fazemos porque nós temos uma ordenança a cumprir. Nós fazemos tal coisa por conta de uma ordenança. Nós fazemos aquela outra coisa por conta de uma ordenança. É pelo que está escrito, é pela ordem que foi emitida. E muitas das... Não estou dizendo que a gente não faça coisas por livre e espontânea vontade, sabe? Não. Só que aí que está o problema. Muitas das vezes nós fazemos as coisas colocando o que é para Deus, mas a gente quer fazer do nosso quer, só que a gente não pergunta: se eu quer que eu faça isso? É como uma vez eu ouvi uma história de um senhor que queria resolver uma determinada questão e fez um teste com Deus. Ele estava diante de uma árvore. Um dia tinha muito vento. Olha só a falta de prudência que muitas das vezes nós temos. De prudência e inteligência que a gente tem. Ele olhou: se é do Senhor que eu faça tal coisa, que cai uma folha dessa árvore. Observe que eu falei que era um dia cheio de vento. Observe que eu falei que era um dia cheio de vento. Ele falou: se o Senhor quer que a gente faça, se o Senhor quer que eu faça tal coisa, que caia uma folha da árvore agora. Um dia de vento. Entenderam? Aí o que vocês acham que aconteceu? Caiu a folha da árvore e ele fez. Mas será que foi Deus quem quis? Entenderam o raciocínio? O teste que ele fez é um teste completamente ignorante, completamente fora de lógica, de raciocínio da base. É que nem, por exemplo, uma outra questão que está na Bíblia. Um determinado personagem da Bíblia diz: olha, se o Senhor me der vitória nessa questão, o primeiro que sair da porta da minha casa, quando eu estiver chegando da vitória, primeiro que entrar, primeiro que sair, eu vou sacrificar em teu nome. Quem que sai quando ele volta da vitória? A filha dele. Deus não mandou ele fazer promessa. Deus não mandou ele fazer aquela promessa. Deus não mandou ele fazer promessa. Deus não mandou ele fazer aquela promessa. Mas muitas das vezes é assim que a gente faz. Nós fazemos aquilo que queremos do jeito que queremos, né? Aí é que entra o texto, segundo texto. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Ou seja, estão aqui perguntando: Senhor, a gente não profetizou em teu nome? Observe o texto, leia o texto dentro do contexto. Quem quiser entender de contexto aí, né? Depois eu explico. Leia o texto todo. Você não vai ver em nenhum lugar do texto dizendo que eles não profetizaram, que eles não fizeram profecia. Eles fizeram o que estão dizendo que fizeram. E eles fizeram em nome de quem eles estão dizendo que fizeram. Ou seja, eles profetizaram sim. E eles fizeram isso em nome de Deus, sim. Outra pergunta que eles fizeram aqui: e em seu nome não expulsamos demônios?
Sim, eles expulsaram demônios e foi em nome de Deus que eles fizeram isso. A próxima pergunta: e em seu nome não fizemos muitos milagres? Sim, eles fizeram muitos milagres. E sim, eles fizeram em nome de Deus. Ou seja, eles fizeram uma série de coisas e é em nome de Deus. E não tem nada no texto que diga que isso é mentira. Não tem nada no texto que diga que eles não profetizaram. Não tem nada no texto que diga que eles não expulsaram demônios. Não tem nada no texto que diga que eles não fizeram milagres. Olha só, coisas impactantes. Profecia, expulsão de demônios e milagres. Será que não tem muitos profetizando e não tem parte com Deus? Será que não tem muitos expulsando demônios e não tem parte com Deus? Será que não tem muitos fazendo milagres e não tem parte com Deus? Porque as pessoas dizem que é em nome dele, mas ele mandou. Ele deu a ordem. Aí que vem a pergunta: ele deu a ordem? Ele deu a palavra para ser profetizada? Ele deu a ordem para expulsar demônios? Ele deu a ordem para fazer o milagre? Ele deu a palavra ele pôs a palavra na tua boca para você profetizar? E ele deu a ordem que você emitisse essa palavra? Ele botar a palavra não significa que ele está dando a ordem para você emitir essa palavra que ele pôs. Ele coloca a palavra, mas tem a hora que ele quer que você emita essa palavra. Ele dar a palavra não significa que você é para emitir essa palavra. Tem a hora certa. Tudo tem hora certa. Ele mandou expulsar demônio. Ele mandou você fazer milagre. Muitas das vezes nós fazemos e nós olhamos muitas pessoas fazerem coisas e não nos perguntamos: será que isso é de Deus realmente? Será que isso é a vontade dele realmente? Porque não é porque uma pessoa está profetizando que essa profecia vem de Deus. Não é porque a pessoa está profetizando que essa profecia ela é de acordo com o que Deus quer, de acordo com a vontade de Deus. Não é porque a pessoa está expulsando demônios que foi Deus, que Deus tem parte naquilo ali. Foi Deus que mandou. Não. Às vezes a pessoa está lá expulsando demônio, mas ela não tem nada com Deus. Deus não a conhece. Como está lá no capítulo 6 do Mateus, no capítulo 7, versículo 23, está lá ele dizendo: e eu vou dizer para eles, eu não os conheço. O verso 23 do capítulo 7 de Mateus vai dizer: eu vou dizer para eles, eu não os conheço. Eles profetizavam em nome de Deus. Não tem nada no texto que diga o que eles não fizeram, o que estão dizendo que fizeram. E não tem nada no texto dizendo que a motivação não era aquela que eles estão dizendo. Eles tinham uma motivação que diziam que tinha. Eles fizeram o que disseram que fizeram. Mas a motivação foi dada por Deus. A ordem foi dada por Deus. É uma coisa que a gente tem que pensar. Eu me peguei pensando nisso. Quem mandou? Quem deu a ordem? A gente está aqui em Alto Garças. Uma vez eu tive a necessidade de pregar aqui e preguei um texto que muito me doeu pregar, mas era um texto extremamente verdadeiro e me doeu muito pregar esse texto. Sabe aquela famosa história de você estar falando e está doendo?
em você mesmo que está falando, porque você sente a profundidade daquilo que você está falando. Aqui ficou um tempo bastante considerável fechado. Aqui, o trabalho aqui já tem vários anos. E abre e fecha. E eu falei nessa pregação uma palavra que muito me doeu, mas é uma palavra extremamente verdadeira que cabe a nós, nós que somos batistas e mesmo os não batistas. Nesse período de missões, né, final de ano, muitas igrejas fazem programações de missões, como a Igreja Batista acabou de fazer recentemente uma programação de missões nacionais. E a gente abre templos, etc., e abre projetos missionários, etc. E o que está correto, está lá, a gente está cumprindo o ID de Cristo, está tudo certo, a ordem está lá, isso não tem que ser questionado. Mas aí é que vem a pergunta, né? Quais são os resultados? Aqui, né, o texto, né, a palavra que eu deixei aqui na pregação foi o seguinte: as pessoas que passaram por essa igreja e deixaram ela fechar, não entenderam nada do que foi pregado. Os pastores que passaram por aqui, os ministros que passaram por aqui, cometeram erros? Sim, cometeram, como todo mundo comete erros. Mas as pessoas que passaram por aqui e ouviram tudo o que foi pregado, também erraram. Os ministros erraram. E as pessoas que passaram por aqui e ouviram esses ministros também erraram. Por quê? Porque ouviram tudo o que foi falado e ainda assim deixaram esse trabalho fechar. Esse trabalho fechado é uma tremenda falta é um tremendo mau testemunho diante da sociedade. Abre, fecha. Isso é um tremendo mau testemunho diante da sociedade. As pessoas que passaram por aqui vão ser cobradas porque não aprenderam nada. Se tivessem ouvido e recebido a palavra, estariam aqui firmes, não teriam deixado o trabalho fechar. Independente se tinha pastor, se não tinha pastor, não importa, teriam continuado. As portas não teriam sido fechadas, porque elas estariam aqui firmes. Ter ou não ter um pastor não é motivo para se fechar o trabalho. As pessoas, muitas das vezes, saem das igrejas, a igreja não tem pastor. Não tem pastor, mas tem você, que segundo a Bíblia é um sacerdote. Nós batistas acreditamos em sacerdócio, no sacerdócio do cristão, não só os batistas, mas muitos dos chamados protestantes creem no sacerdócio. Nós somos sacerdotes, mas muitas das vezes nós terceirizamos o nosso sacerdócio aos teólogos da igreja, vulgo pastores, evangelistas, missionários. Nós terceirizamos, nós que somos crentes leigos, nós terceirizamos o nosso sacerdócio aos pastores, aos ministros. Nós terceirizamos a nossa função de pregar o evangelho aos pastores, enfim, nós terceirizamos o nosso ofício de ministro, que nós somos sacerdotes. A própria Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Muitas das vezes nós terceirizamos o nosso sacerdócio. Nós terceirizamos o nosso chamado. Todos nós temos chamados à pregação do Evangelho. Todos nós temos ordenança à pregação do Evangelho. Nem todos têm vocação, mas todos têm chamado. E todos têm ordenança. Nós somos
nós temos a ordem de pregar o Evangelho e nós temos o chamado de pregarmos o Evangelho. Mas muitas das vezes nós terceirizamos esse chamado e essa ordem aos teólogos da igreja, aos demais ministros da igreja. E aí a gente deixa o trabalho fechar. Quem mandou fechar o trabalho? Nós é que fechamos o trabalho. Por quê? Porque nós... não tem pastor. Nós cometemos erros. Então, essa palavra ela é muito dura. Quando eu falava isso, eu mesmo ficava sentindo o peso dessa palavra. Porque quando a gente ouve a palavra, nós nos tornamos mais ainda indesculpáveis diante de Deus. Antes de ouvir a palavra, nós já somos indesculpáveis. Quando nós ouvimos, nós passamos a ser mais ainda indesculpáveis, porque agora nós conhecemos a palavra. Aí daquele que conhece e não pratica, porque seria melhor que não conhece, que não tivesse conhecido. Aí daquele que conhece e não pratica, porque seria melhor que não tivesse conhecido. Aí daquele porque minha palavra é envergonhada e deixar uma igreja fechar. Envergonhar a palavra. Abre, fecha. Muitos lugares estão nessa situação. Abre, fecha. Fica capingando o trabalho. E tudo isso porque as pessoas não estão entendendo o que está no Evangelho. Que nós somos sacerdotes. Que nós temos o dever de pregarmos o Evangelho. Nós, seja leigos, seja teólogos, seja quem for, nós temos a ordem e nós temos o chamado. Nós temos que dar testemunho do Evangelho. Por que eu li o primeiro texto? João 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu fecho com esse texto. Por que eu escolhi esse texto? Porque olha só, se você ler o texto, se você ler o livro de Jó, lá no início, Deus diz, próprio Deus dá testemunho. Olha, você viu meu servo Jó, servo bom e fiel, que se desvia do mal. Testemunho dado do próprio Deus sobre Jó. Servo bom, servo fiel, que se desvia do mal. Olha os 3 pontos levantados. Servo bom, servo fiel, servo que se desvia do mal. Mas aí isso lá no início do livro, o próprio Deus dá esse testemunho. Mas lá no final, no último capítulo, Jó dá o seguinte testemunho sobre si: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E não tem nenhuma palavra de Deus dizendo, corrigindo Jó. Não, Jó, você me conhecia sim. Você andava comigo sim. Não foi corrigido. Sabe por quê? Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, que nós temos que seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. E é o mesmo erro que acontece no segundo texto lá de Mateus. É a mesma coisa. Será que com Jó? Será não? Isso está muito claro no texto. Analisando o texto, a gente vê claramente isso. Por isso que não houve correção. Porque Jó era um servo bom, sim. Era um servo fiel, sim. Era um servo que se desviava do mal, sim. Mas ele tinha que conhecer mais.
de Deus. Ele tinha que ter mais intimidade com Deus. Ele tinha que estar mais perto de Deus. Por isso que ele não foi corrigido. Não que ele não conhecesse, ele conhecia, mas ele tinha que conhecer mais. Ele tinha que andar mais perto. Ele tinha que saber mais. Seguir e prosseguir. Ele tinha que seguir conhecendo, prosseguir conhecendo, andar cada dia mais perto. Por isso que ele não foi corrigido. Porque ele em algum momento, ele parou de seguir e prosseguir. Em algum momento, eu posso levantar essa tese, que ele deve ter parado de seguir e prosseguir. E começou a fazer ofertas pelos filhos, como o texto revela que ele fazia oferta pelos filhos de tempos em tempos, acaso os filhos estivessem em pecado, tal, etc. Ele começou a fazer tudo aquilo, mas quem mandou? Será que ele entendia tudo que estava por trás? Quem mandou? Ele fazia os sacrifícios, mas o texto mostra os filhos fazendo o sacrifício. Ele fazia em nome dos filhos. Os filhos não faziam sacrifício. Ou até, eu acho que podem estar ali no sacrifício. Mas o sacrifício ele é pessoal. O pedido de desculpas ele é pessoal. O pedido de perdão é pessoal. A reconciliação é pessoal. O arrependimento é pessoal. Jó não tinha como Jó fazer pelos filhos, porque é pessoal. Por isso, do seguir e prosseguir, ele tinha que entender que é pessoal. É pessoal. Então, aí que vem a questão. Nós estamos seguindo e prosseguindo em conhecer a Cristo para entendermos as ordens dele, para entendermos o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, porque ele quer, as motivações dele, para que as motivações dele sejam as nossas motivações. Será que tá entendendo será que estamos entendendo as coisas? Será que estamos entendendo as coisas? E para nós entendermos as coisas, nós temos que seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Jó era sim um servo bom e fiel, que se desviava do mal e etc. Mas faltava ele mais intimidade. É o que falta a nós. Para que nós não caiamos no erro de fazer profecias que Deus não mandou fazer, para que a gente não caia no erro de acharmos estamos expulsando demônios, né? Que nem os discípulos uma vez chegaram batendo papo que tinham expulsado demônio, não sei o que, e Deus falou, opa, não é bem assim. Grosso modo, né, eu vou falar assim na linguagem popularesca, né? Bater em cachorro morto é fácil. Os demônios já foram vencidos. Satanás já está vencido. Você expulsou o demônio? Tá. Bater em cachorro morto é fácil. Satanás já está vencido. A derrota dele já foi determinada. Mas quem mandou ir lá bater? A ordem foi dada. Qual motivação? Quem deu a ordem? Fez milagres? Que legal. Milagres dependem de fé. Se você tiver fé, você faz. Mas e as motivações? Quem mandou? Nós muitas das vezes não perguntamos se é Deus quem está mandando, se é Deus quem está fazendo, se é Deus quem está por trás. Que nós pensemos nisso. Quem é que está mandando?
Quais são as motivações? Nós estamos com as motivações de Deus, com as ordens de Deus, com a vontade de Deus, ou estamos na nossa vontade, nas nossas motivações, nos nossos projetos? Que Deus abençoe a todos.